Bom, iniciamos a segunda parte da nossa disciplina, que é a parte da mecanoterapia. E nós vamos fracioná-la em 5, na verdade são 5 grupos, e cada semana falaremos de um. E hoje a gente vai falar um pouquinho de avaliação, de indicações, contraindicações, boa noite, Débora, específicas, não específicas, e falaremos um pouquinho da avaliação, como é feita, que na verdade é a mesma avaliação de qualquer tipo de tratamento que você venha a fazer uso, né? Conversaremos um pouquinho sobre a anamnese, tá? Então vamos lá. Não deixando de esquecer que a mecanoterapia depende muito também da cinesioterapia, boa noite, Evelyn, da cinesioterapia da parte anterior, como também da anatomia de novo, tá? Porque como é que você vai prescrever ou fazer a utilização de um aparelho se o conhecimento anatômico daquelas estruturas que estão lesionadas você fará uso? Então, como é que você vai pensar no tratamento se você não sabe que grupos musculares ou que músculos deverão ser trabalhados durante a execução da técnica na mecanoterapia, que nada mais é que a cinesioterapia com aparelhos, tá? Onde eu vou utilizar ou resistência, ou postura, ou trabalho de diminuição da tensão sobre a cervical, sobre a lombar. Então, é uma gama de atividades, de aparelhos que existem dentro da mecanoterapia, que a gente tem que fazer uso junto com a cinesioterapia, né? A mecanoterapia não deixa de ser uma cinesioterapia, só que a gente faz uso de aparelhos, ok? Os próprios aparelhos chamados de musculação são mecanoterápicos, né? O que a mecanoterapia dá para a gente? Ela te dá força, resistência, amplitude de movimento, postura. Então, existem uma série de estruturas que você pode trabalhar, não impedindo que o fisioterapeuta trabalhe dentro de uma academia, boa noite, Larissa, trabalhe dentro de uma academia fazendo recuperação de algum paciente, algum indivíduo que tem algum tipo de lesão, tá? Então, vamos lá. O primeiro slide aí. Mecanoterapia. A terapia com aparelhos mecânicos é a atuação do fisioterapeuta fazendo uso de aparelhos mecanoterápicos, tá? Eles podem ser utilizados em vários problemas, ok? Como problemas articulares, como pós-luxações, pós-entorses, pós-fraturas, tá? Lesões musculares, como lesão do manguito rotador, hipotrofias musculares, hipotonias, pós-lesões de contratura, pós-lesões de encurtamento muscular, pós-cirurgias de retirada de gesso, quando há hipotonia dos músculos de qualquer parte do membro, em que a pessoa fique muito tempo sem fazer nenhum tipo de atividade. Problemas ósseos, pós-fraturas, pós-entorses, pós-luxações e assim por diante. Problemas nervosos como Parkinson, paraplegia, tábies dorsais e outros tipos de problema envolvidos com sistemas músculo, osteoarticulares, nervosos, reumáticos. Então, várias áreas poderão ser utilizadas durante a utilização da mecanoterapia. Tipo de movimento ativo com auxílio, né? Ativo assistido, utilizado o próprio paciente, realiza o exercício com auxílio do membro íntegro, fazendo uso de um aparelho mecanoterápico ou também com a ajuda do fisioterapeuta. Quer dizer, se eu for pensar dessa forma aqui, a mecanoterapia seria uma evolução da cinesioterapia manual, tá? Onde eu utilizo aparelhos, seja para causar uma resistência, seja para melhorar a força, seja melhorar a amplitude de movimento, eu vou utilizar esse tipo de aparelho para melhorar essa qualidade de trabalho com o paciente. Seria vamos dizer, uma segunda fase da evolução do tratamento do paciente. Alguns exemplos de ativos com auxílio, ou seja, ativo assistido, roda de punho, rolo de punho, rodana de teto e outros aparelhos que nós vamos ver mais à frente. Os movimentos ativos livres, utilizado como paciente, não mais necessita de auxílio em seus exercícios, onde os aparelhos mecanoterápicos a serem usados não farão resistência ao local a ser treinado. Então, alguns exemplos. O restaurador, não sei se alguns já viram o que é um restaurador, ele é um formato de uma bicicleta, ela tem um pedal em que você pode usar para membros superiores ou membros inferiores. Ela tem uma pequena resistênciazinha no centro, em que você faz movimentos rotacionais. A bicicleta estacionária, que na verdade é mal rotulada, o pessoal chama de bicicleta ergométrica,
A bicicleta ergométrica verdadeira é aquela que você faz teste ergométrico, ou seja, teste para o sistema cardiovascular. A bicicleta ergométrica, ela tem que ser elétrica ligada a um computador. Essa é a bicicleta ergométrica, ela é feita para teste ergométrico. A bicicleta que nós temos nas academias, dentro do setor de fisioterapia, boa noite, Cláudio, dentro do setor de fisioterapia é chamada de bicicleta estacionária. Usa-se muito mal o rótulo de bicicleta ergométrica. Essa é a diferença, tá? O circondutor de quadril. Movimentos ativos com resistência, né? São os ativos resistidos. Utiliza quando o paciente está apto a realizar exercício na mecanoterapia com resistência progressiva, como pressão, placas, anilhas, halteres e assim por diante. O paciente deverá realizar o movimento, se possível, em sua máxima amplitude, dando assim maior tensão sobre o músculo ou grupo muscular a ser treinado. Alguns exemplos: a roda de ombro, a mesa de quadríceps ou a mesa de Bonnet, o duplex, que são as rodanas duplas, superiores e inferiores, boa noite, etc. Mecanoterapia, né? De acordo com o que desejamos alcançar com os aparelhos, os trabalhos através de aparelhos, devemos observar alguns objetos básicos, como, por exemplo, a lesão em si. Que tipo de lesão está acometendo esse paciente? Que tipo de problema esse paciente nos apresenta, né? Então, que tipo de aparelho eu vou fazer uso com esse paciente, né? Se eu vou trabalhar mais membros superiores, mais membros inferiores, se eu vou trabalhar a postura, se eu vou trabalhar o equilíbrio dele, se eu vou trabalhar a propriocepção, que tipo de trabalho eu vou realizar com esse paciente, tá? O posicionamento adequado e a ordenação progressiva dos aparelhos. Quer dizer, esse posicionamento adequado é a postura que ele vai ter que estar colocado durante o exercício. E a ordenação progressiva, ou seja, do mais fácil, do mais simples, da cargas menores para cargas maiores, tá? A carga dos exercícios deve ser feita de forma progressiva, né? A gente pode incluir nessa carga de exercício progressiva a utilização, por exemplo, daquelas técnicas, né, de Delorme, de Zinoviev, em que faz uso de cargas progressivas, tá? A amplitude de movimento deve ser obedecida e seguida de acordo com a fase a ser alcançada. Sim, a amplitude de movimento, ou seja, o aumento do ângulo articular. Existem aparelhos para isso? Sim. Estar sempre ao lado do paciente observando a sequência correta e o número de repetições. Isso não só na mecanoterapia, na cinesioterapia também. A gente tem que estar sempre olhando o paciente, vendo se ele está fazendo dentro da amplitude adequada, se ele não está fazendo nenhum tipo de movimento compensatório, que está roubando o movimento, se ele está fazendo uso do número de repetições adequadas que foram passadas para ele, se ele está fazendo um intervalo entre as séries, se ele está respirando adequadamente, se está contando, fazendo o número correto. Então, tudo isso tem que ser observado, tanto na cinésio quanto na mecano também. Até que ele não ultrapasse. Você fala para ele, ó, são só 5 repetições. Aí ele quer fazer 20. Dia seguinte está com dor muscular, aí ele vai achar que a culpa é sua. Não, você limitou o número de movimentos para ele, ele ultrapassou o limite. Alguns objetivos: estimular a atividade funcional dos aparelhos e sistemas, diminuindo os efeitos da inatividade. Corrigir a deficiência do músculo ou grupos musculares. Isso sempre. A correção é sempre. Obter ou manter a amplitude articular. Boa noite, Jane. Amplitude articular e, consequentemente, um movimento mais funcional. Estimular o paciente a usar a sua capacidade adquirida, integrando a sua reabilitação. Quer dizer, a mecanoterapia, a cinesioterapia, na verdade, ela é pós a utilização da eletro ou da termo, tá? Então, inicialmente, você faz uso de um eletro, de um termo, para maximizar a facilitação do movimento. Se você tem uma diminuição de amplitude e você usa, por exemplo, um infravermelho, vai melhorar a elasticidade dos tecidos. Boa noite, Wellington. Vai melhorar a elasticidade do tecido. Se você tem uma dor localizada, uma algia intensa, em que compromete o movimento, você pode fazer uso do gelo de repente para facilitar o movimento quando você for fazer algum tipo de carga com o seu paciente. Então, a eletrotermoterapia, eles são pré-cinético, movimento cinético, quer dizer, antes do movimento. Não impede que você não faça eletrotermo algum e parte direto para a cinesioterapia ou mecanoterapia, tá? Mas a termo, a eletro, elas são pré, quer dizer, antes do movimento.
ou também pós-cinético. Existem muitas técnicas, muitos profissionais que fazem uso de um eletro ou um termo pré-exercício, exercício e um eletrotermo pós-exercício. Não impede que isso aconteça não, tá? Contraindicações. Algias intermitentes, ou seja, dor constante, que atrapalha o movimento, que quando você faz carga, a pessoa reclama de dor, então não fazer. Artrose pode ser feita na mecanoterapia, mas evitando carga, porque vai piorar o quadro, tá? Crianças, por causa exatamente das epífises de crescimento, flebite, ou seja, causa inflamatório, boa noite, quando você tem uma inflamação, né? A flebite é a inflamação dos vasos, e você faz um estímulo muscular, você pode soltar esse trombo e causar até uma morte do paciente, tá? Então, aqueles sinais de inflamação, dor, calor, rubor, edema, dificuldade de movimento, principalmente quando o membro está rosado, rosáceo, né? Cuidado, que esse paciente pode estar com uma flebite e você pode causar até o óbito do paciente durante o exercício. Fibromialgia, malignidade tumoral, em alguns casos, dependendo da fase do tumor, né? Você pode até acelerar o processo, em vez de você melhorar, você pode acelerar o processo de tumoração, e dependendo do caso, você pode também gerar até mesmo uma metástase, tá? Então você vê como é que a avaliação que nós executamos, que nós vamos falar já um pouquinho sobre ela, é mais importante até que o tratamento. Osteomielite, né? São inflamação nos ossos, por causa bacteriana ou até virótica. Osteopenia, osteoporose, perda de cálcio circulante. Problemas cardíacos como angina pectoris, principalmente grau 3 e grau 4. Pseudoartrose, quadro agudo de lesões, qualquer que seja, temperatura corporal elevada, febre. Quer dizer, um indivíduo com febre, você faz exercício, a febre vai aumentar, né? Porque com o exercício físico, a temperatura corporal aumenta. E o cara já está com febre, você faz exercício, você vai aumentar mais ainda a temperatura corporal desse indivíduo. Alguns tipos de câncer e tromboses. Bom, dentro da avaliação da mecanoterapia, como qualquer outra, nós usamos esse padrão avaliatório, né? Dentro da ficha. Eu teria a queixa principal, a história da doença atual, a história pregressa do paciente, a história social, a história familiar, o fisiodiagnóstico, que é diferente do diagnóstico médico, os exames complementares, casos existem, e a prescrição, que é o tratamento, tá? Então, dentro da queixa principal, se vocês já estão vendo essa disciplina de avaliação, a queixa principal é aquela dita com as palavras do paciente, tanto que eu coloquei entre aspas, né? Dor nos quartos. Quer dizer, tem gente que tem dor na sala, dor nos quartos. Dor nos quartos é lombalgia, tá? Só que a gente vai escrever da forma que o paciente relata pra gente, tanto que a gente coloca entre aspas. Bolsite, né? Bolsite é bursite, né? Inflamação na bolsa sinovial, ok? A história da doença atual. Fazemos a descrição com termos técnicos específicos da área de saúde. O paciente não tinha falado que ele estava com dor nos quartos? Lombalgia. Apesar que a lombalgia não é um problema, é um sintoma. Se você pesquisar o que é a lombalgia e você ver o que existe sobre lombalgia, você vai ver milhares de coisas falando sobre lombalgia. Dor ciática causa lombalgia, má postura causa lombalgia, forma de sentar inadequada causa lombalgia, cálculo renal causa lombalgia, sapato muito baixo fazendo atividade física causa lombalgia. Então tem 1000 coisas que podem causar, que é um sintoma, tá? Então, quando o cara fala também aqui bolsite, você vai falar bursite, mas só que a bursite pode ser de ombro, de cotovelo, de punho, de joelho, de quadril. Tem bursite em qualquer articulação. Qualquer articulação que tenha envolvido uma bolsa sinovial pode ser acometida por bursite. Então, é o modo início do paciente. Que época começou esse problema? Foi há 2 meses, há 3 meses, há 10 anos atrás? Né? Quando começou isso? O senhor poderia relatar para mim, né? Quando foi que iniciou esse problema?
Como a doença evoluiu, os tratamentos efetuados, né? Como é que veio acontecendo esse problema, né? A evolução dele, como é que vem acontecendo? Ele acontece semanalmente, mensalmente, de 6 em 6 meses, né? O senhor fez algum tipo de tratamento? Como é que foi feito esse tratamento? É essa hora, de repente, se o paciente veio de outra clínica, a necessidade de você fazer orientação para o paciente, que ele vá buscar na clínica que ele for tratado, a prescrição que foi feita, para a gente tentar ou melhorar ou dar continuidade ao que foi feito com ele. O que as intercorrências e outros sintomas, quer dizer, nesse problema que ele relatou, nesse problema que ele foi atingido, existiu alguma coisa que foi somada ou foi retirada do problema? E o que hoje ele reclama, são as queixas atuais. O que hoje o senhor relata para a gente do problema que está acontecendo? Então essas coisinhas são importantes porque nós não conhecemos o paciente, nós não conhecemos o dia a dia do paciente, nós não conhecemos a vida do paciente. Então ele tem que relatar para a gente de forma minuciosa. De vez em quando você tem que ser um pouco invasivo nas perguntas que vai realizar, tá? A história pregressa do paciente, né? Adquire-se informações sobre a história médica do paciente, mesmo das condições não sejam relacionadas com a doença atual. A história lá atrás, vai buscando, tem alguma coisa problemática na família, isso surgiu por que motivo? Foi um motivo traumático, um motivo ortopédico, foi um motivo neurológico, foi um motivo emocional? Vamos buscar isso. A história social. Nesse histórico é perguntado ao paciente sobre a sua família, as condições de trabalho e vida, né? O que o pai tem de problema de saúde, o que a mãe tem de problema, ou tem ou não tem, o que os irmãos possam vir a ter, talvez os avós, porque a genética está presente na gente, tá? Então se procura com relação da hereditariedade das doenças. A história familiar. Adquire-se informações de toda a história médica do paciente, mesmo nas condições não serem relacionadas à doença atual. A história familiar são pessoas que vivem... Boa noite. Familiar tem relação com as pessoas que vivem ao nosso redor. Vizinhos, amigos, outros familiares. É isso que você tem que abordar. Às vezes, por exemplo, o vizinho do lado tem uma doença que é transmissível e contaminou a sua casa. Só você adquiriu o problema desse indivíduo. Então, essas coisas têm que ser entendidas, que às vezes são doenças por contágio, por exemplo. Que tipo de casa que você tem? Você tem uma casa, tem problema no joelho? São casas de altos e baixos, tem 2 andares. Então, essas coisinhas a gente tem que perguntar. Então, a história social também tem relação se você é fumante, se você é etilista, que tipo de consumo, se faz uso de alguma droga, que tipo de remédio toma, né? Quais os cuidados que você tem no dia a dia. Então, essas coisinhas tem que estar registradas lá na fichinha de avaliação. Na avaliação mecânico-terápica, nós podemos fazer a ausculta, né? Você pode auscultar o coração com uma respiração com problemas articulares. A inspeção, olhar a pele, sentir as articulações, ver as estruturas musculares, como é que está essa pele desse paciente pós uma cirurgia em que ele tem que ser tratado, melhorar a força, a resistência. A palpação para você sentir o tônus muscular. A percussão, que você faz percussões em algumas estruturas do corpo. A goniometria, que é a avaliação com a régua para você saber a amplitude articular de cada articulação. A perimetria, que é a medição através das estruturas, né? Você quer medir o punho, você quer medir o antebraço, quer medir o bíceps, né? O braço, bíceps e tríceps. A prova de função muscular, em alguns casos. A avaliação da marcha, observar o paciente nos movimentos durante a marcha, e alguns testes específicos para cada problema que você venha a observar com o paciente. Então vamos aos aparelhos. O primeiro deles é o andador. O posicionamento do paciente... Só um instantinho, desculpe. É estar de pé. Bipedestação é estar de pé. Então existem diversos tipos de andador. Eu particularmente, eu botei 2 imagens, um que está do lado esquerdo acima e o que está do lado direito abaixo. Nessa imagem do andador, eu particularmente não gosto de andador com rodinha, a não ser que essa rodinha tenha freios. Tem alguns andadores que tem freio.
Só que a rodinha, o que acontece? Para você fazer o uso do andador com rodinha, você levanta somente a parte traseira dele, faz deslocar 30 a 40 centímetros à frente dos seus pés, mais ou menos são 2 palmos, né? Porque a pessoa que tem problema de marcha, ela não faz um passo longo, ela faz um passo curto. Se ela fizer passo longo, ela não precisa de andador mais, ela está com equilíbrio, tá? Mas a rodinha, o que acontece? Às vezes você elevando, você não tem muita habilidade com o uso, você pode colocar muito à frente e você pode sofrer uma queda. Então eu prefiro mais o andador com 4 borrachas, que é esse de baixo do lado direito. Porque aí você tem a própria borracha é um limitador. Tá? Aí você é obrigado a levantar todo o andador e colocá-lo à frente. Uma coisa importante na utilização do andador é que você deve orientar o paciente que faz uso desse meio mecanoterápico que ele faça passos alternados. Faz um passinho, junta o pé, muda. Começou com o esquerdo, junta com o direito. Agora inicia com o direito, junta com o esquerdo. Vai com o esquerdo, junta com o direito. Não passo a passo. Se ele fizer passo a passo, ele não precisa mais do andador, ele já pode ir para a muleta. Então, cada aparelho tem uma evolução. Se eu fizer uma evolução dos aparelhos mecanoterápicos para treino de marcha, o primeiro é o andador. Depois é o par de muletas. Depois é a bengala, depois é a retirada deles, tá? Se eu for evoluir dessa forma, primeiro o andador, depois são as muletas. Caso o paciente não tenha bom equilíbrio, né? Se ele tem bom equilíbrio, vai para a muleta direto. Se ele tem equilíbrio excelente, não precisa mais da muleta, tira as muletas e não precisa nem da bengala, tá? Mas uma evolução seria isso: andador, muletas, bengala. Algumas indicações. Quando houver um déficit de deambulação, ou seja, o déficit de andar, quer seja no comprimento da força muscular, ou por alteração da coordenação da marcha, ou instabilidade do tronco, quer dizer, se a pessoa tem uma instabilidade de se manter de pé, né? Existem alguns andadores, e eu vi isso muito nas viagens que eu faço, tem muitas pessoas que fazem uso de andador, pessoas idosas, tem uns andadores que tem uma cadeirinha, então ela é móvel, ela dobra, você joga a cadeirinha para cima, usa o andador, cansou, puxa a cadeirinha e senta. Então tem vários tipos de andador. Se você pesquisar na internet, você vai ver que tem muitos tipos de andador diferentes. Então, facilita os primeiros passos, permitindo uma maior mobilidade de contato com o paciente com o meio ambiente. O paciente deve deambular e deve levar o andador à frente, empurrando ambas as mãos cerca de 25, 30, 40 centímetros no máximo, tá? Não há contraindicação. Esse da rodinha, tá vendo? Essa outra imagem, você vê que são 4 rodinhas, que eu particularmente não gosto, tá? Ainda mais que essa rodinha, essa tudo bem que ela é mais avançada, ela tem freio, inclusive tem encosto, tá? E aí embaixo é uma bolsa, você pode botar coisa ali embaixo, tá? Tem freio e tem uma trava, né? Senão você vai sentar, você vai sair deslizando, né? E o de baixo é o mais comum, né? 4 pontos de apoio com 4 borrachas. Uma coisa importante, tanto para andadores, quanto para muletas, quanto para bengalas, é que essa borracha tem uma vida útil. Ou, se você quer que ela dure bastante, orienta o seu paciente que fizer uso desse tipo de meio auxiliar para que pelo menos uma vez na semana ele passe um pouco de silicone líquido em volta dessa borracha, porque essa borracha resseca, tá? E ressecando ela racha e quebra. E rachando e quebrando ela não dá mais resistência, ela não mais sustenta. Então a pessoa pode estar com alumínio colado no chão, aí ele vai arrastar e vai se machucar porque ele vai deslizar, tá? Então pelo menos caso essa pessoa necessite fazer uso de um andador por mais de 6 meses, às vezes ele necessita porque ele tem pouca coordenação, tem baixo equilíbrio e tem que se deslocar em casa ou tem que se deslocar para algum local, orienta essa pessoa. Essa é fácil de comprar, a loja de borracha tem essas borrachinhas, custa acho que 5 ou 6 reais cada uma. Trocar essas borrachinhas de 6 em 6 meses, se isso for uma coisa prolongada. Barras paralelas, posição, bipedestação. Indicado para recuperação e reeducação dos distúrbios da marcha, como também serve de apoio para os exercícios de carga sobre o quadril, os joelhos e o tornozelo. Existem também diversos tipos de barra paralela. A diferença entre elas é somente o seguinte:
Tem umas que tem essa rampa, que eu coloquei essa rampa de madeira, ou tem umas que não tem rampa de madeira. Ela é lisa, ela é presa no chão. A única diferença entre elas é que existem barras paralelas de 3, 4 ou 5 metros. Essa é a diferença entre elas. Tá? 3, 4 ou 5 metros. Uma coisa que eu vou falar agora serve tanto para as paralelas, como para os andadores, como para as bengalas, como para as muletas canadenses ou até as muletas axilares. Tem uma diferençazinha, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vocês estão vendo que nessa barra paralela, ela tem uns prendedores, né, que trabalham no sentido interno ou elevando. Para dentro, quanto mais você fecha, você causa mais equilíbrio e mais segurança ao paciente. Quanto mais você abre, mais desequilíbrio e menos o paciente vai ter segurança no movimento. Então, quanto mais próximo você tiver ao paciente, melhor. E a altura é sempre pelo trocânter maior do fêmur. Andadores, muletas canadenses, paralelas, bengalas, a altura de medição é o trocânter maior do fêmur. Sempre que você for fazer a medição da altura do paciente, ele deve estar calçado, nunca descalço, calçado. Apesar que você vê que nessa barra paralela, no centro eu tenho uma borracha, um piso antiderrapante. Tá? Então, mede o paciente de pé, nesse caso das paralelas. Bengalas, andadores, muletas, deitado. Até mesmo o andador você pode até fazer de pé, tá? Trocânter maior do fêmur é a referência. Como é a referência também, se você quiser ficar na altura adequada de uma bicicleta. Você compra uma bicicleta para fazer seus exercícios, para ir para a faculdade, para ir trabalhar. A altura do selim adequado é o trocânter maior do fêmur. Você vai estar usando a biomecânica correta do seu quadril, do seu joelho, do seu tornozelo, não desgastando essas articulações. Então, para que servem as barras paralelas? Para amputados de membro inferior. O paciente só deverá fazer uso da paralela quando estiver pelo menos com o pilão para treinamento e equilíbrio postural. Pilão é um adaptador inicial, né, que é colocado de madeira, para você entender. Não sei se vocês já viram alguma imagem de um pirata. Um pirata faz uso de um pilão. O pilão é a madeira, é um cone com um apoio único, tá? De uma base única, reta, que é o pilão. O pilão, na verdade, é para tratar ou dar estímulo à extremidade do coto de um amputado. Depois de protetizado corretamente, cuidamos de sua postura estática e dinâmica. Ou seja, a postura estática é o equilíbrio estático, lateral, para frente e para trás. E o dinâmico é em movimento, é a marcha em si. Fazendo exercícios para os músculos estabilizadores da pelve e para o coto. A marcha deve ser iniciada com os pés afastados em cerca de 25 centímetros. Com o paciente apoiando o peso do corpo, o membro sadio, e lentamente levar o membro amputado, empurrando a prótese com auxílio na parte terminal do coto. Bom, falar de prótese aqui é complicado porque existem milhares de tipos de próteses também, tá? Próteses articuladas, próteses de resina, próteses de silicone, próteses eletrônicas. Não adianta falar aqui porque não dá para comentar sobre isso. Mas uma coisa importante, as próteses mais simples, sempre orientar o paciente que ele toque o chão com o calcanhar. Por quê? Quando ele toca o calcanhar no chão, ele arma a prótese. Se ele tocar com a ponta do pé, o joelho dobra, o joelho dobrando, ele não tem apoio, não tem um apoio, é queda. Ok? Na fase inicial do treinamento é permitido o apoio das mãos nas barras, dividindo assim o peso corporal. Para você dar segurança, as barras estão ali para dar apoio ao paciente. Para os amputados bilateralmente, a conduta é a mesma usada para os paraplégicos. A marcha dos amputados deve ser treinada para frente, para trás e para os lados. O equilíbrio anterior, o equilíbrio posterior e os equilíbrios laterais, direita e esquerda. Vocês estão vendo agora essa imagem? Inclusive em cima tem uma roldana para você até fixar, às vezes, o paciente um paraplégico ou amputado bilateral para dar segurança para ele, ok? Mas você está vendo que o chão, ela está fixada no chão. Essa é uma paralela de 5 metros.
tá? Não tem piso, o piso é o próprio chão do setor, tá? É o que a gente chama de, boa noite, mano. É o ginásio. Ginásio é o setor de fisioterapia para mecanoterapia, tá? Aqui no ginásio, onde estão os aparelhos de mecanoterapia. Lá na clínica, aquela sala que você entra é o ginásio. Ali tem os aparelhos, ali é o ginásio de mecanoterapia, tá? Paraplégicos. Para o uso das paralelas, é necessário que o paciente esteja apoiado em aparelhos tutores, órteses. Antes do uso da paralela, o paciente já deve ter passado por uma série de exercícios cinéticos, objetivando aumentar a capacidade de resistência e a força da musculatura do tronco e dos membros superiores. Exercício de resistência e força para membros superiores, equilíbrio de tronco. Então, sentado, por exemplo, em cima de uma maca, ou em cima aquele tatame que fica bem no cantinho da clínica, ali aquele tatame baixo, é bom para a gente trabalhar a postura sentado. Então você vai dando certos estímulos em que os músculos que fazem a manutenção do equilíbrio vá dando força e resistência e equilíbrio para que ele se mantenha ereto, né, durante a fase terminal, que é o uso dessas órteses. O treinamento consiste de início na posição ortostática, com as mãos apoiadas às barras, ele balanceia o corpo à frente, para os lados e para trás. Paradinho, com a mão apoiada na barra paralela, equilíbrio para frente, desequilíbrio para trás, desequilíbrio para a direita, para a esquerda e assim por diante. A seguir, com o auxílio dos músculos do tronco, ele inicia a marcha para frente, fazendo ligeiras rotações da pelve. Ele gira a pelve, joga uma perna, gira a outra pelve, joga o outro membro inferior. É pena que a gente não está na prática. Essa aula aqui seria a prática, maravilhoso. Mas vamos lá. Nós temos 4 tipos de marcha, sendo para a barra paralela, para o andador, para as muletas canadenses. 4 marchas que nós fazemos uso em treinamento. A marcha chamada de 4 apoios, a marcha chamada de 2 apoios, a marcha chamada de tripóide e a marcha chamada de 3 apoios. 4 apoios, 2 apoios, tripóide e 3 apoios. Isso só dá para fazer na prática, não dá para ficar falando dela aqui, não tem como. Só fazendo isso. A marcha 4 apoios, vou tentar simplificar. A marcha 4 apoios é aquela que você coloca a muleta à frente, no caso da paralela, um dos braços à frente, alternadamente um membro inferior contralateral, ou seja, se eu coloquei minha mão direita à frente, quem vai à frente agora é o meu membro inferior esquerdo. Primeiro ponto de apoio, mão direita. Segundo ponto de apoio, membro inferior esquerdo. Terceiro ponto de apoio, minha mão esquerda à frente. Quarto ponto de apoio, meu membro inferior direito. 4 apoios. 2 apoios. Simultaneamente, são colocadas mão direita com o membro inferior esquerdo, simultaneamente. Um ponto de apoio, simultâneo. Segundo ponto de apoio, mão esquerda à frente com o membro inferior direito à frente. Segundo ponto de apoio. Marcha 3 pontos de apoio. Essa é muito utilizada para pacientes que sofreram algum tipo de trauma ortopédico, uma entorse, por exemplo, uma fratura, em que ele não possa colocar um membro apoiado no chão. Então você coloca as muletas um pouquinho à frente, joga o centro de gravidade para o lado aonde está um membro sadio, joga o centro de gravidade, transfere o seu peso para lá, coloca as muletas e o membro é o ponto de apoio a ser deslocado à frente. Então, 3 pontos de apoio, as 2 muletas e o seu membro. A marcha tripóide já é mais utilizada para paciente amputado bilateral ou paciente paraplégico que tem algum tipo de equilíbrio e consistência para estar. Então ele bota as 2 muletas da frente, balanceia o tronco e joga os 2 membros, apoia novamente as muletas, balanceia o tronco, joga os peitos. Vocês já viram alguém fazendo isso na rua de alguma forma, tá? Então olha só, essa imagem aí mostra um trabalho de desequilíbrio lateral. Vocês estão vendo que existe algumas marcações no chão em que a paciente está fazendo uma marcha lateral, de frente para a barra paralela, com uma leve flexão do joelho, ela está fazendo os movimentos lateralizados. Gabriele, o quê?
Quando paciente neurológico, paciente com Parkinson, paciente com Alzheimer, paciente com algum tipo de alteração neurológica, em que ele tenha dificuldade de locomoção, ele é interessante para você treinar passo a passo cada tipo de marcha. A tripode, a 3 apoios, ele é mais para trauma ortopédico e amputado. A 2 apoios e 4 apoios é mais para paciente neurológico, tá bom? É treino de marcha. Se você vê, a marcha 4 apoios é uma marcha mecânica. A de 2 apoios é uma marcha natural. Só que a gente perde isso. Um paciente com AVC, uma lesão neurológica, ele tem comprometimento de marcha. Então você tem que treinar ele 4 apoios e depois 2 apoios, que é a marcha natural. Ele perde um pouco disso, tá bom? Então vocês estão vendo aqui, na verdade, um movimento de lateralização, uma marcha lateral, né? Porque o movimento ele tem que ser, o equilíbrio nosso na marcha, ele é anterior, posterior e lateral. Nós temos desequilíbrios laterais quando o nosso tronco joga o nosso quadril lateralmente, nós estamos sofrendo desequilíbrio. Quando você coloca o membro à frente, há um desequilíbrio da região contralateral. O glúteo médio está fazendo isso, está sustentando essa região. Então você tem esses desequilíbrios. E se houver algum comprometimento, algum exercício, um desses é esse aqui, ó, a marcha lateral. Hemiplégicos. Esse treinamento só terá início quando o paciente já tiver domínio dos músculos glúteos e quadríceps, com o objetivo de adquirir um bom equilíbrio e uma postura correta. O fisioterapeuta ficará atrás do paciente. A marcha, essa história de o fisioterapeuta ficar atrás do paciente, uma importância tremenda que você tem que ter. Você não segura no paciente, você segura no centro de gravidade dele. Onde é o centro de gravidade dele? Entre L4 e L5. Tá? Então é importante que, se o paciente não tiver um cinto na cintura, de uma calça, uma bermuda, não sei, tenha um cinto dentro do setor, coloque na cintura dele e segure pelo cinto. Porque no cinto você pode causar desequilíbrio anterior, posterior e lateral. E no desequilíbrio qualquer, você tem como sustentá-lo. Tá? Não segure pela calça nem pela camisa, porque calça e camisa pode rasgar. O cinto não rasga. Porque no centro de gravidade você tem como deslocar o centro de gravidade dele, inclusive para desequilibrá-lo num treino. Ok? A marcha propriamente dita é iniciada com a deambulação para frente e para os lados. É necessário o uso da tábua abdutora, isso nós não temos, isso não existe mais, colocada no cena paralela. Vocês vão ver que existe a tábua inversora e inversora. Tá? Essa tábua abdutora, na verdade, pode ser um pedaço de madeira, o cara colocou uma fita gomada ali e colou. Você pode colocar uma madeira, porque mal ou bem, você exige do paciente que ele faça a elevação do membro e ultrapasse aquele anteparo ali. Olha lá, foi isso que eu falei. Ó. Aqui está uma barra paralela de um indivíduo que estava numa cadeira de rodas. Ele tem alguns obstáculos a ultrapassar, tá? E você vê que os obstáculos estão colocados de uma forma para que ele consiga elevar, são baixos, você pode ir aumentando gradativamente isso, tá? Mas ele tem ali um obstáculo a ultrapassar. Ele é obrigado a fazer flexão de coxa, flexão de joelho e a flexão da coxa à frente para que ele consiga transpor esse obstáculo. Isso é muito utilizado no Parkinson, isso é muito utilizado no Alzheimer, isso é muito utilizado nos AVCs, isso é muito utilizado na tabes dorsalis, que é uma outra doença. Tá? Parkinsonianos. Como o problema desses pacientes está ligado à falta de coordenação motora, a reeducação da marcha se faz através do acessório colocado sobre o piso da paralela, foi isso que vocês viram na imagem anterior. Escada marca-passo, que é essa escadinha, que na verdade são pequenas tiras de madeira, semelhante a uma escala dupla e batentes alternados, com o objetivo de fazer com que o paciente eleve os pés sem tocá-la. Porque o paciente parkinsoniano ele tem aquela marcha arrastada, que a gente chama de pequeno passo. Ele não consegue elevar muito o membro, então ele faz uma marcha arrastada. Se você coloca algum tipo de obstáculo, ele vai ter que elevar a perna. Você vai ter que ir treinando ele a fazer a elevação da perna. Essa é uma outra barra paralela, a diferença dela é que ela tem as bases posteriores, né, bem no fundo. Uma coisa importante, na colocação da paralela, não sei se vocês repararam isso lá na clínica, mas a barra paralela está em frente a um espelho.
Porque você tem que estar olhando, o paciente está fazendo movimento, treino de marcha, tem que ser olhando para frente. Porque se você olha para trás, automaticamente seu centro de gravidade é jogado para o chão. E jogando para o chão, qualquer tropeção que você venha a ter, qualquer coisa que tenha na frente, você pode cair. Então a barra paralela, o ideal é que tenha um espelho de cada lado. Você tem que estar vendo o que está fazendo. Tabéticos, que é o caso da tabes dorsalis que eu falei agora há pouco. Como nos tabéticos, há uma perda dos reflexos proprioceptivos, a sensibilidade dele está alterada. O treinamento de sua marcha deverá ser uma paralela com palmilhas de feltro. Você pode desenhar, não precisa ser de feltro, pode ser um papelão, um pé, pega o seu sapato mesmo, desenha, marca com uma caneta, recorta uma palmilha e coloca no chão. O paciente tem que seguir aqueles passos. Podem ser mais curtos ou pode ser mais longo, depende da evolução do tratamento. Objetivando a estimulação plantar, dando sem ênfase no antepé, para que o tabético possa deambular sem o auxílio visual. As palmilhas devem ser colocadas à distância de uma passada normal, ok? Sequelas de lesões articulares, principalmente para o paciente com problemas intraarticulares. Se faz necessário o uso da paralela para a correção da marcha. Aí sim, marcha de 2 apoios, de 4 apoios e até de repente 3 apoios, se for necessário, ele não possa colocar o pé totalmente ao chão. É usado também exercício de carga sobre o tornozelo, joelho e quadril. Você pode fazer pequenos agachamentos, um passo, outro agachamento, outro passo. Depende da sua criatividade durante a atividade que você está realizando com o paciente. Muitas coisas podem ser feitas ao mesmo tempo. Para isto, pede-se que eu apoie as mãos sobre as barras e coloque o membro lesado à frente e procure flexioná-lo. Pode também, com o auxílio das mãos, os membros inferiores em alinhamento e os pés um pouco afastados, fazendo agachamentos. Foi o que eu falei. Faz um passo, faz um pequeno agachamento. Faz outro passo, um pequeno agachamento. Sequelas de lesões neurológicas, ou seja, lesões crânioencefálicas, traumatismos crânioencefálicos, por exemplo. Inicialmente, o tratamento visa o equilíbrio ortostático. Quer dizer, na barra paralela, como há uma segurança do paciente, você pode, com ele apoiado nas barras, você fazendo o desequilíbrio dele, ele sentindo esse desequilíbrio. Desequilíbrio ele para frente, desequilíbrio ele para trás, com as pernas paralelas, com os membros alternados à frente, com apoio dos tornozelos, calcanhares, com apoio das pontas de pé, você pode fazer todas essas atividades com o seu paciente. O paciente em bipedestação, ou seja, de pé, com as mãos segurando as barras de frente ao espelho, procura corrigir a posição ereta. Então você vai desequilibrando ele tem que alinhar o corpo de forma ereta. A seguir, realiza exercício de carga, ora com um membro, ora com o outro, fazer o equilíbrio numa perna, levanta uma, apoia, desequilíbrio na outra perna, dobra um pouquinho o joelho, estende a outra perna elevada e vai alternando. A marcha, a princípio, deve ser feita com a ajuda do fisioterapeuta, que tomará a posição por trás do paciente, por isso que é importante o cinto que eu falei, orientando seus passos. Finalmente, quando ele tiver condições de andar sozinho, fará o treinamento de ambulação para frente, para trás e para os lados. Contraindicações. Quando o paciente não apresentar condições biopsicomotoras para bipedestação. Se ele não tiver segurança para ficar de pé, esquece, parte para o primeiro outra coisa, para outro princípio, para depois colocá-lo de pé. Plataforma inversora ou eversora, ou chamada de tábua inversora e eversora. Isso é para problemas posturais dos pés, tá? Sim, para todos. A contraindicação da paralela é para todos. Se o cara não tem condição de estar de pé, não faça de nenhuma forma o uso da paralela, ok? Então a tábua inversora e inversora é para problemas posturais dos pés. Os pés evertidos e os pés invertidos. Você tem um formato em pirâmide e um formato em pirâmide invertida, tá? O cara, quando você coloca essa tábua, ela geralmente é colocada no meio da barra paralela. Quando você coloca nesse formato de pirâmide, o pé fica em inversão. Quando você coloca ao contrário, o pé fica em eversão. Inversão, eversão. Então tá lá, ó. Ele é colocado exatamente no centro da barra paralela, tá? Então você apoia nessas duas, tem uma de um lado esquerdo, lado direito e lado esquerdo, e anda sobre essa meio. Não que isso seja o principal
tratamento que você vai usar dentro da mecanoterapia para pés invertidos e evertidos. Ele é um meio também. Pés planos, valgos ou invertidos. Use-se a tábua com a parte mais alta no centro, foi aquela primeira. O paciente caminha apoiando na ponta dos 4 últimos dedos, no bordo externo do calcanhar, forçando assim a musculatura arcada plantar para cima. Esse é o caso. Pés cavos, escavados, varo ou evertidos. Use-se a tábua com a parte mais baixa no centro, você só inverter, né? Ela estava assim, agora você faz isso, ela dobra direitinho. É só inverter ela que ela faz o contrário. O paciente deambula com hálux no bordo interno do calcanhar, forçando desse modo a musculatura da arcada plantar para baixo. É esse caso aí, ó. Ok? Então, o primeiro é para pés invertidos, esse é para pés evertidos. Contraindicações. Quando o paciente não apresenta um bom equilíbrio bípede. Se ele não tiver equilíbrio para ficar de pé, mesmo com esses problemas posturais, não é indicado, tá? A indicação não é grande coisa, não. Escada. A posição para utilização. Vamos lá. Na escada, vocês vão ver que a gente vai misturar um pouquinho as coisas, tá? Na escada, eu posso colocar o cara fazendo uso, por exemplo, das muletas canadenses, fazendo uso na escada e na rampa. Geralmente elas estão juntas. Subir escada, descer escada, subir rampa, descer rampa. Vou fazer uma pergunta para vocês. Coloquei o indivíduo no primeiro degrau da escada, no sentido descer. O que vai primeiro? As muletas ou o membro? Vou repetir a pergunta. Coloquei o cara de frente na último degrau da escada para descer, para ficar no plano, e ele está com 2 muletas nas mãos. O que vem primeiro? As muletas ou o membro? Vamos ver quem acerta essa. Vai ter que me dizer por quê. Por que as muletas? E é muleta com U. M-U. Muletas. As muletas. Quem acha que não é as muletas? Por que as muletas? Quem acha que não é as muletas? Não são as muletas, é o membro. Se você botar as muletas, a tendência é o seu corpo vir para frente. E indo para frente, desequilíbrio. Se o cara não tem um bom equilíbrio, se você colocar as muletas primeiro, a tendência é jogar o tronco para frente. E jogando o tronco para frente, a tendência é desequilíbrio. É o membro primeiro. As muletas mantêm o apoio. Isso serve de forma invertida quando ele sobe. Quando ele subir a escada, primeiro vão as muletas, depois vai o membro, porque as muletas servem de apoio e de impulso. Na descida, primeiro vão os membros, depois vão as muletas, degrau a degrau. Exatamente. Tá bom? Então vamos lá na escada. Posição para utilização. Em posição bípede, com o corpo um pouco inclinado para frente, e as mãos apoiadas no corrimão. Isso se você fizer sem muletas, manualmente, tá? Indicações. É usada para treinar os músculos responsáveis pela marcha, diminuir ou eliminar as aderências ou bloqueios articulares dos membros inferiores, promovendo alongamentos tendinosos, favorecendo assim a amplitude articular. É também utilizado para exercitar portadores de prótese, ou seja, amputados, pessoas que necessitam de equilíbrio para marchas em planos inclinados. Quando a gente fala de rampa e escada, nós estamos falando de planos inclinados, tá? Então, existem vários tipos de escada e rampa. O ideal, vocês estão vendo aí nesse desenho, que eu tenho 2 corrimãos. O corrimão mais baixo geralmente é mais para criança e o corrimão de cima é mais para adulto, tá? Os 2 corrimãos são para isso, para manter o equilíbrio, ou para menores ou para maiores. Aí você vem assim, fala assim para mim, mas você não falou agora há pouco que é contraindicado criança, mas criança também sofre amputação, criança sofre traumatismo cerebral, né? Craniano. Criança pode ter um problema neurológico, ela tem que ser treinada. E a escada
pode ser um meio de locomoção na casa que ele mora. Ele pode morar no terceiro andar e, o apartamento que ela mora não tem elevador. E aí faz o como? Leva no colo? Ela tem que saber se locomover sozinha. O paciente tem que ser treinado para independência e não dependência. Sem treinamento de independência dele, não dependência da gente, não dependência de ninguém. A dependência se dá quando o caso é grave. Se ele não é um caso grave, ele pode ser independente. Tá? Então vocês estão vendo que tem uma escadinha de um lado com 3 degraus e do outro lado com 2 degraus. Mas você nota que tem uma fita antiderrapante. É porque geralmente isso aí ele é liso demais e pode o paciente escorregar. Então, além de ser uma referência, também evita escorregões. Sequelas de lesões crânioencefálicas. Só devemos iniciar o treinamento de subir e descer a escada quando o paciente já tenha passado no treinamento pela paralela, né? Então, evolução paralela, escada e rampa. Conseguir um bom equilíbrio ortostático e a deambulação está satisfatória. O paciente deve, no início, subir e descer com o membro menos afetado e, quando já estiver bem treinado, deve subir com o membro mais afetado e descer com o membro menos afetado, para diminuir a carga, né? Porque descendo a carga é maior. Olha outro tipo de escada, essa já é um pouco mais cara, né? Essa não tem, por exemplo, a fita antiderrapante, mas não impede que nós coloquemos ela, nenhum problema, né? Paraplégicos. Estes necessitarão sempre o uso de órteses para subir com muletas e as colocará no primeiro batente acima e a seguir impulsionará para cima e para frente os membros inferiores. Fala, Moisés. Para descer, ele colocará as muletas no degrau abaixo e procurará impulsionar os membros inferiores com o tronco ligeiramente inclinado para frente. Outra, essa já tem toda ela com borracha antiderrapante. O único cuidado que tem que ter num tipo de andador desse tipo aqui, de escadas desse tipo, é que as pessoas que fazem às vezes a limpeza da clínica, orientá-las para não passar silicone nessa borracha. Essa não é para passar silicone. Se você passar silicone numa borracha dessa, vai ter paciente fazendo surf gratuito. Tá? Então aí é só pano úmido, só para umedecer, mais nada, só para limpar. Tá? Vai ficar a clínica fechada, é final de ano, é um feriado prolongado, aí tudo bem, passa um silicone, mas de manhã, quando retornar, a clínica vai abrir pano úmido para tirar o excesso, senão vai ter escorregão. Amputado unilateral sem a prótese. Para subir, o paciente apoia-se nas muletas, impulsiona o corpo a fim de que o membro atinja o batente superior e rapidamente traga as muletas junto ao corpo. Para descer, ele colocará primeiro os membros e depois as muletas. Esse é o que nós falamos agora há pouco. Aí outro tipo também, com uma outra coloração, com borracha antiderrapante. Esse é o ideal, tá? Inclusive essa, você vê que ela é diferente um pouquinho das outras, porque o apoio dela, né, as barras, elas são móveis. Então você pode trabalhar com alturas do indivíduo também. Protetizados com bloqueios dos joelhos. O paciente sobe com a perna sadia e desce com a perna protetizada. Esse treinamento é feito de degrau a degrau. Quase sempre é feito de degrau a degrau, tá, gente? Se o cara está já conseguindo degrau alternadamente, ele já está bom, já não precisa de mais nenhum tipo de treino de marcha de plano inclinado. Protetizado sem bloqueio de joelho. Esse é um caso, com bloqueio de joelho, são casos de pessoas que fizeram artrodese. Foi colocado placa, parafuso e fixou a articulação. Sem bloqueio porque existe mobilidade do joelho, tá? O paciente subirá e descerá com a alternância dos membros degrau, usando o primeiro sadio e em seguida o protetizado. Protetizados bilateralmente, no caso de amputados, tá? Nesse caso, o procedimento é igual ao treinamento de pacientes paraplégicos. Bloqueio de retrações tendinosas dos membros inferiores, é usado em comprometimentos das articulações tornozelo, joelho e quadril. Nesse caso, o paciente subirá com o membro lesado e descerá com o membro sadio. Isso é só para diminuir a carga. Contraindicações. Nos casos em que não haja um bom equilíbrio estático ou quando suas funções biopsicomotoras não sejam satisfatórias, quer dizer, o cara não consegue ficar, ele tem dificuldade de subir ou descer plano inclinado. Não usamos também insuficiências cardíacas descompensadas. É o caso, por exemplo, da angina pectoris grau 3 e 4. Vamos para rampa. Posição para utilização. Alguns chamam de rampa, rampa de canto, rampa sem apoio,
rampa fixada à escada, tem vários tipos, tá? Posição da utilização, bípede, estar de pé, indicada para aperfeiçoar o equilíbrio. O paciente só deve fazer o treinamento da rampa quando seu equilíbrio dinâmico estiver assegurado consequentemente, após ter sido treinado na paralela e escada. Então essa é a sequência, paralela, escadas, rampas. É bastante indicado nas sequelas osteoligamentárias e musculares dos membros inferiores que acarretam o distúrbio de marcha. Então, olha só, essa, por exemplo, tem uma escadinha de um lado, patamar, descida. Não impede que eu suba, patamar, escada, tá? Tem umas que é rampa, subida, patamar, descida, ou subida, patamar, descida. Tem vários tipos também. Nota que essa é toda com piso antiderrapante. Contraindicações. Pacientes que não apresentam bom equilíbrio estático e suas funções biopsicomotoras não sejam satisfatórias. Olha só, um outro tipo, né, de escada com rampa. Né? Ele pode subir a escada, descer a rampa, ou subir a rampa, descer a escada. Isso depende do que você queira fazer, tá? Boa noite, Sara. Mas o plano inclinado, na sequência, paralelas, escadas, rampas. Essa, por exemplo, essa rampa tem barras. A outra que você viu não tinha barra, tem vários tipos. Tem clínicas que eu conheço que tem a com rampa, a com apoio e sem apoio.